Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia não vê a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar. Hoje nós iremos corrigir as páginas 14 a 16 do módulo 2. Questão 1 de interpretação escrita. Responda as questões a seguir sobre as personagens do poema. Letra A. Quais são as personagens desse poema? Bem, as formigas, e as cigarras. B. Como as formigas são descritas na primeira estrofe do poema? Como, cautelosas, prudentes e diligentes. C. Além de apresentarem essas características, é possível afirmar pela leitura do poema que as formigas são trabalhadoras, Letra D. Como as cigarras são descritas no poema? Por que elas são descritas dessa forma? Bem, as cigarras elas são descritas como negligentes, pois enquanto as formigas trabalham, armazenam comidas, elas cantam. 2. Relê a segunda estrofe do poema. Letra A. Qual é a organização seguida pelas formigas? Bem, elas se organizam em filas. B. Por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Bem, porque elas são frágeis, pequenas e andam por todos os lugares, aí tornando-se um alvo fácil para qualquer predador. 3. Segundo o poema, para que as formigas trabalham tão disciplinadas, Por que é que elas trabalham tão disciplinadas? Bem, para armazenar, comida para o inverno. 15. Questão 4. O ser que fala em um poema é conhecido como eu lírico ou eu poético e não deve ser confundido como o autor do texto. Releia a 8ª estrofe do poema e responda às questões a seguir. Letra A. A quem o eu lírico se refere no verso? Recordai-vos todo o dia. Aos leitores do texto, Letra B. Qual é o objetivo dessa estrofe? Assinale a alternativa correta. Bem, apresentar ao leitor, uma lição, uma moral, com base no poema. 5. Leia as informações a seguir e depois responda as questões. Letra A. O poema estudado está organizado em quantas estrofes? Bem, tem 8, estrofes. B. Como foi possível descobrir isso? Após, cada bloco, a gente pode perceber, no texto, que tem um espaço, em branco. Aí, ali, aquele espaçozinho indica, que terminou uma estrofe e começará outra em seguida. C. Cada estrofe apresenta um número de versos. Quantos versos há em cada estrofe desse poema? Tem 4 versos, em cada estrofe. D. É possível observar um padrão na composição desse poema? Explique sua resposta. Sim, porque todas as estrofes, apresentam o mesmo número de versos. 6. Releia a primeira estrofe do poema. Cautelosos e prudentes, o caminho atravessando, as formigas diligentes vão andando, vão andando. Página 16, letra A. Quais palavras dessa estrofe rimam entre si, ou seja, apresentam sons semelhantes? Prudentes, e diligentes, atravessando e andando. Letra B. Em quais versos essas palavras se localizam? No primeiro e no terceiro, e no segundo e no quarto. Letra C. Volte ao poema nas páginas 12 e 13 e verifique a presença de rimas nas demais estrofes. Em seguida, explique o que você observou.
Bem, em todas as estrofes, né, os pares de palavras que rimam entre si ocupam a mesma posição. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto. Questão 7. Responda as questões a seguir acerca do poema lido. Letra A. Quem é o autor do texto? O autor do texto, né, é o poeta Olavo Bilac. B. Em que material o poema foi publicado? Bem, foi publicado, né, no livro Poesias Infantis, certo? C. A quem é destinado a leitura desse poema? Bem, pode ser ao público em geral, mas principalmente ao público infantil, né? Ou a qualquer pessoa que se interessar, né, por esse gênero ou pelos textos desse autor. 8. Releia duas palavras empregadas na sexta estrofe, negligentes e prudentes. Letra A. Que relação de sentido há entre essas palavras? Bem, elas são autônimas, né? Ou seja, o sentido de uma palavra é o oposto da outra, né? Letra B. Por que elas foram usadas nesse trecho do poema? Bem, foi para salientar, né, as diferenças entre as formigas e as cigarras. Enquanto aquelas são prudentes e trabalhadoras, estas são negligentes, né, pois só cantam e não trabalham para guardar alimentos, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção, corrija direitinho. Qualquer dúvida, pode perguntar à tia pelo WhatsApp, certo? E não esqueça de comentar o vídeo aí abaixo e também não esqueça de mandar a foto da correção. Beijos e até mais!